paz do Senhor, Deus abençoe você nessa manhã, você jovem, cheio de vida, de alegria. Queria convidar você nesta manhã, convidar seus amigos, colegas, parentes, para que possam aprender um pouco da palavra de Deus. Você que é novo nesse canal aqui, se inscreva no nosso canal, curta o nosso canal, compartilhe isso com outras pessoas, divulgue o nosso canal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindos nessa manhã graciosa. Hoje eu vou dar aula para os jovens, minha juventude maravilhosa, graciosa. Nós estamos estudando o Evangelho de João, o Evangelho do Filho de Deus. Hoje é a lição de número 6, 6 de fevereiro de 2022. O terceiro sinal, o paralítico de Betesda. O texto áureo da revista está em João, capítulo 5, versículo 8 e 9. Antes de eu ler, eu queria orar com você nessa manhã para que você possa ser abençoado por Deus e alcançado por sua palavra. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado por tua graça maravilhosa e que o Senhor nesta manhã possa operar suas grandes e maravilhosas obras no meio da nossa juventude. Faz, Senhor, as tuas obras. Te louvamos no nome de Jesus. Amém. Muito graciosamente, estudar o Evangelho de João é algo distintivo. Primeiro que João é um evangelho muito diferente dos outros 3 evangelhos que nós temos nas Escrituras. João é um evangelho escrito mais tardio, ele tem direção, perspectiva e objetivo diferente dos outros evangelhos. Nós temos, por exemplo, Mateus sendo escrito para apresentar Jesus aos judeus. Nesse evangelho, Jesus aparece como rei, como Messias. Mateus se preocupa para descrever Jesus naquela visão judaica. Então, Mateus faz menção constantemente ao Antigo Testamento. Ele fala o Sermão do Monte, comparando o discurso de Moisés da lei em cima do Monte Gerizim e o Monte Ebal. Ou seja, a ideia de Mateus é fazer uma explanação da pessoa de Jesus para os judeus, para quem ele se manifesta como Messias e Rei. Marcos tem uma característica romana. A palavra imediatamente aparece muitas vezes em Roma, no Evangelho de Marcos, escrito aos romanos, e Marcos quer descrever Jesus basicamente como um general romano, vencedor de batalhas, né? Entrando vitoriosamente em suas carruagens, né? Chamando a atenção, aquela coisa dramática. Então Marcos mostra Jesus como o servo, trabalhador, dedicado, aquele, né, que faz um milagre, opera aqui. É o evangelho das obras de Jesus, mostrando o poder, né, o heroísmo, por assim, da pessoa de Jesus por meio das manifestações do seu poder como Messias prometido à humanidade. Já Lucas descreve Jesus como homem. Então, Lucas mostra Jesus orando, ele evidencia mais a humanidade de Jesus. Ele é o homem humano, né? O Deus encarnado, o Deus homem, que vestiu a nossa pele, se encarnou a fim de estar conosco e ensinar-nos o Evangelho por meio da pregação e dos milagres. Os primeiros 3 evangelhos têm uma visão mais sinótica, eles olham para Jesus numa perspectiva mais terrena, né? Servo, rei, o homem. Já João é um evangelho mais tardio e ele é escrito no contexto mais gentil, na Ásia Menor, por certo, em Éfeso, quando João estava lá
depois de mais velho, e talvez seja um evangelho mais tardio. João apresenta um material um pouco diferente dos outros sinóticos. Ele é, em seu conteúdo, mais de 90% em relatos e fatos que não estão nos outros evangelhos. Ele é um evangelho escrito para o evangelismo. A ideia de João ao ser escrito é que pudesse ser lido, né, naquelas ocasiões, principalmente dos simpósitos, que era uma prática naquele tempo, após um jantar, alguém ler um livro importante, uma obra literária importante, e poder ser lido a fim de que os ouvintes pudessem conhecer o Evangelho. Então, a intenção de João é mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Para vocês terem uma ideia, João abre o seu Evangelho como mostrando o princípio, né? Como aparece Gênesis 1:1, no princípio Deus criou os céus, cá no princípio a palavra, né, era Deus, estava com Deus, a palavra criou todas as coisas. Ou seja, a ideia de João é mostrar a natureza divina de Jesus. Se a gente for comparar os 4 animais, né, da simbologia de Daniel e de Ezequiel, a cara de águia, né, é o Evangelho de João, a cara de homem é o Evangelho de Lucas, a cara de bezerro ou de boi é o Evangelho de Marcos, né, e a cara de leão é o Evangelho de Mateus, mostrando Jesus como o rei. Então João dá uma perspectiva bem diferente dos outros evangelhos, porque ele é escrito para ser usado como um folheto evangelístico. João está escrevendo para as igrejas da Ásia Menor, para que elas possam conhecer Jesus Cristo, e a visão é mostrar que ele é o Filho de Deus, e João se baseia, escolhe os 7 milagres que ele considera mais extraordinário e profeticamente, né, porque João tem um objetivo ao escrever, ele não escreve aleatoriamente, ele seleciona esses milagres, e muitos desses milagres não estão nos outros evangelhos, só estão aqui. E veja, João se concentra basicamente todo o seu livro, a partir do capítulo 11 para frente, na última semana do ministério de Jesus na terra. Ele parte, Jesus indo para o jardim orar, vem a ceia, o jardim orar, a oração sacerdotal, e julgamento de Jesus. Ou seja, João se atém praticamente na última semana do ministério de Jesus, porque ele está evidenciando o Filho de Deus, o Deus encarnado, sofrendo para que possa salvar a humanidade. Hoje nós vamos analisar um pouco o texto de João 5. A gente vai falar sobre esse capítulo do paralítico de Betesda, ou Betesda. O textuário está em João 5:8-9, que diz: Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. O resumo da lição diz que a cura do paralítico de Betesda nos mostra que o Filho de Deus não tinha e não tem limitação de qualquer natureza para realizar seus milagres. A lição de hoje está em João capítulo 5, de 1-9. O texto vai aparecer na tela para que você acompanhe. Eu não vou ler o texto agora, porque eu vou ler depois corrido e vou fazer um comentário. João trabalha aqui para desenvolver o conhecimento da natureza divina de Jesus de forma progressiva. Ele relata Jesus operando os seus milagres em Caná da Galileia, mas antes ele mostra Jesus como pré-existente antes da criação do mundo, criando tudo para ele e por meio dele. Então, veja, a intenção de João nessa escrita progressiva é revelar Jesus até chegar ao clímax. Veja, João capítulo 11 é o último milagre de Jesus,
e considerado um dos maiores milagres de Jesus quando ressuscita Lázaro há 4 dias morto. Então ele faz esse trabalho de iniciar até chegar àquela apoteose, né? Ao momento culminante, ao grande finale da ressurreição de Jesus em João 20 e 21. Mas aqui Jesus se volta para Jerusalém, ele está no centro do judaísmo. Aqui João diz que ele, versículo 1, depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Existem muitos comentários, né, de qual festa seria essa. A gente tem estudiosos de todos os tempos. Uns dizem que talvez seja a festa da dedicação ou a Hanukkah, né, a festa das luzes, mas talvez seja uma das 3 maiores festas em que os judeus normalmente tinham a obrigação de ir, porque assim era exigida pela lei. A festa das semanas, né, ou a festa do Pentecostes, que acontecia 50 dias após a Páscoa. Foi no tempo dessa Páscoa que estava em Jerusalém gente de todos os lugares, onde o Espírito Santo desce sobre a igreja, e ali representada por várias nações de judeus que moravam em várias partes do mundo. A outra festa era a festa da Páscoa, que era uma festa muito comum de todo mundo estar, porque era a festa central, né, do grande sacrifício, era a festa mais importante, mais simbólica, mais redentiva dos judeus. Os judeus têm uma relação muito grande com a Páscoa, porque a Páscoa celebra a sua libertação do Egito. Então, a Páscoa acontece no meio de Nisan, que dá basicamente metade de março, cai sempre metade de março e metade de abril no nosso calendário, que é um calendário lunar, e o deles é um calendário, o nosso é solar e o deles é um calendário lunar. Então, eles dão uma importância muito grande a essa festa, e João faz menção, eu acho que em 4 vezes, à Páscoa, ou seja, colocando o ministério de Jesus em basicamente 3 anos e meio, né? A ideia judaica de que o Messias seria gerado na Páscoa e ele seria morto também na Páscoa. Isso aconteceu, por isso o Natal é festejado 25 de dezembro, por causa dos 9 meses depois da Páscoa. Se você considerar os meses lunares, né, o Messias é gerado em Nisan, na Páscoa, e nasce em dezembro. Por causa dessa crença é que o Natal é comemorado 25 de dezembro, e 25 é por causa o dia da Páscoa, 14 de Nisan, de março do ano do nascimento de Jesus, é 25 de março no nosso calendário, então dá 25 de dezembro. Essa foi a conta mais simples que os primeiros pais da igreja, como Tertuliano e tantos outros, ensinaram, e nada disso de que essa é uma festa pagã ou criada no século III por Constantino. Isso é uma grande mentira, desarvergonhada, e um erro histórico a fim de enganar e tornar o Natal uma festa pagã para que não seja celebrado o nascimento do Salvador. Mas veja, o Evangelho de João vai praticamente girar em torno da Páscoa. Então, 4 vezes no seu Evangelho ele fala da festa da Páscoa, e talvez seja possível ser aqui também a festa da Páscoa, ou a festa dos tabernáculos, que também era uma festa muito importante. A gente tem a festa dos tabernáculos sendo comemorada aqui no mês de Tishrei, dá basicamente o nosso setembro, que é a festa que vai praticamente inaugurar ou ser o ano novo, porque era uma festa de celebração, já havia acontecido as colheitas, as pessoas estavam agora mais tranquilas, havia passado as chuvas, então podia fazer peregrinações mais longas, então as pessoas iam habitar em tendas em Jerusalém, a fim de relembrar o tempo que o povo peregrinou 40 anos no deserto, morando em tendas. Talvez seja essa festa, embora os grandes estudiosos dividem, né, e nós não temos uma clareza identificação disso. O texto diz que Jesus subiu a Jerusalém
nesse tempo. E o texto diz que havia em Jerusalém, ou há em Jerusalém, veja, vamos ler o texto na linguagem e no tempo de quem está escrevendo. João está escrevendo esse texto bem mais tarde, vamos dizer, do ano 70 a 90 depois de Cristo. Então, nesse tempo, ele está dizendo que havia, ora, em Jerusalém há. Ele está dizendo que no tempo dele ainda estava lá esse tanque. E aqui diz, próximo à porta das ovelhas. Veja a importância aqui. A palavra próxima, porta das ovelhas, né? Jeremias 31:9 faz menção a essa porta. Pode ser portal, portão, mercado das ovelhas, ou dos bezerros, ou do gado, ou dos novilhos, né? Então, perto da porta das ovelhas havia um tanque chamado em hebreu Betesda. A palavra Betesda significa lugar de misericórdia, lugar de graça, o casa de misericórdia, o casa de graça, o casa de bondade, o qual tem 5 alpendres, ou 5 varandas grandes. Era uma piscina de mais ou menos 100 metros, dava para uma pessoa nadar, era profunda essa piscina, com uma fonte natural de água, e ela ficava exatamente perto da porta das ovelhas. Por que porta das ovelhas? Se você lê Neemias, Elisabe reformou essa porta, restaurou essa porta. Elisabe era um sacerdote, e veja, a porta das ovelhas era por onde entrava as ovelhas que seriam sacrificadas. Ela dava de acesso à parte noroeste de Jerusalém, ou nordeste de Jerusalém, uma quina, né, para poder levar direto para o local de sacrifício. Nessa piscina, normalmente era lavado os animais antes do sacrifício, e também, por certo, depois do sacrifício. Então, era uma piscina, talvez, né, com sangue, porque lavava as vísceras, né, dos animais também nessa piscina. E nessa piscina, ou nesse tanque, ela era de forma redonda, né, e com os arcos por cima, né, com cada coluna um arco em torno dessa grande piscina redonda, de mais ou menos 100 metros, né, cúbicos, né? Essa piscina tinha de água, era grande, com espaço para abrigar bastante pessoas debaixo dela. Muitos escritores modernos, influenciado por uma cultura mundana, liberal, e às vezes, né, tendenciosa, acaba fazendo uma crítica a esse capítulo, dizendo que o relato de que um anjo vinha de tempo e mexia a água era algo fantasioso, era uma crendice, um folclore. Isso não era verdade o fato. A gente precisa olhar para a Escritura e ter a consciência clara de que ela é a palavra de Deus. Nós estamos estudando a Revista dos Adultos, escrita pelo pastor Douglas Batista, afirmando que a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela é inerrante, que ela é infalível, e ela também é inerrante de forma original nos seus autógrafos, que foram aqueles por exemplo, que João escreveu, e a inerrância derivada também acompanha seus escritos em cópias. Mas veja, nós temos um problema com isso, porque o autor do livro, né, que é o mesmo autor da revista, que é o livro que comenta a revista, ele acaba seguindo erroneamente a teoria que muitos teólogos seguem, inclusive teólogos bons como o F. Bruce e tantos outros,
de que isso não faz parte do texto, que isto é um acréscimo. Então, e aí, em algumas Bíblias, né, esse texto aparece entre um colchete e embaixo aquela frase famosa, né? Não se encontra esse texto, né, não é encontrado nos melhores manuscritos. Essa é uma posição complexa, porque ela tem dificuldades que precisam ser resolvidas, né? Então, vamos pensar um pouco sobre isso. Eu preciso olhar para esse texto e ver nesse texto uma verdade clara do texto. O texto está dizendo que, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Se eu disser que o versículo 7 é um acréscimo, eu terei um sério problema de coerência no texto, de sequência no texto, porque o versículo 7 ele não está sozinho. Ele está associado a todos os outros versos, o verso 2, o verso 3, o verso 4, o verso 5, o verso 6, o verso 7 está associado a todo o evento. Se eu entender que o tanque, que o anjo aqui não era real, eu tenho que entender que todos esses versos é um acréscimo. Então, quando as pessoas colocam lá o colchete e diz que não encontra nos melhores manuscritos antigos, ela está cometendo um erro seríssimo, porque esse é o problema da alta crítica. Por quê? Porque nem sempre um manuscrito que não tem porque em alguns manuscritos esse texto, parte dele não tem, em outros tem, né? O grande problema é que ao longo da história da igreja existiu manuscritos, em alguns casos, em que as pessoas pararam de crer nas manifestações espirituais. Então, por exemplo, quando você lê o livro de Marcos, você tem os últimos versículos falando, né, que em meu nome expulsarão os demônios, né, pegarão em serpente e se beber alguma coisa mortífera não fará dano algum, falando novas línguas, ou seja, há muitos manuscritos que não têm o final de Marcos. O próprio John MacArthur, que é um pastor batista reformado e um cessacionista que não crê na atualidade dos dons espirituais, vai concordar com a ideia que os finais de Marcos é um acréscimo. Isso é uma grande mentira. Por quê? Porque é conivente com a sua teologia cessacionista, de não crer na atualidade das manifestações espirituais. Mas veja, quando eu advogo essa ideia para esse texto aqui, eu estou cometendo um erro seríssimo, porque todo o texto fica prejudicado. Então, por causa de uma crendice, por causa de uma ideia de um teólogo liberal, nós estamos colocando em dúvida a própria autoridade da palavra de Deus. E veja, em uma lição a CPAD ensina a autoridade das Escrituras, em outra ela destrói. Por causa de um teólogo desavisado que se baseia em fontes, né, que não são sérias, aliás, né, que são de natureza complexa. Por quê? Porque o estudo de manuscritos precisa ser feito com muita piedade e devoção para a gente não chegar a conclusões desavisadas. Então, veja, por quê? Porque quando você vai para manuscritos recentemente descobertos e mais antigos, esse texto está lá do jeito que está escrito. E pior ainda, eu vou me basear muito hoje na pregação de Tertuliano. Tertuliano é um teólogo, né, do século II. Ele nasce por volta de 160, né, e vai até 230 depois de Cristo. E ele é considerado o maior teólogo do seu tempo. E ele prega um sermão sobre esse texto. Ele vai dizer que o tanque ainda está lá. Ele vai dizer que alguns lugares, como o Poço de Miriam,
começaram a acontecer milagres nas águas que agitavam de tempo em tempo e muitas pessoas eram saradas. Ele vai contar história de pessoas que ele conhecia ou que chegou a ele que foram saradas. E ele dizia que isso começou a acontecer próximo do nascimento de Jesus Cristo. E que após a ressurreição de Jesus Cristo, esses milagres cessaram. Então nós temos uma fonte próxima do tempo e que confirma de que esses milagres não só aconteciam no tanque de Betesda, mas também aconteciam em outros lugares. Isso está registrado em sermões do próprio Tertuliano. Veja, Anselmo falou sobre isso, Atanásio pregou dizendo que isso era verdadeiro. Atanásio é o pai da teologia da Trindade, ele que defende no Concílio de Nicéia, em 325, contra o arianismo que não aceitava que Jesus Cristo era Deus. Então, veja, a percepção equivocada que as pessoas têm por causa da alta crítica que interpreta a ciência dos manuscritos de forma errada, leva autores a achar que o texto não é verdadeiro. Não, o texto vai dizer que quem está dizendo é João, um anjo descia, movia a água, e o primeiro que caísse lá era curado. Esse paralítico estava aqui, o texto fala aqui, e estando ali havia muito tempo. E o próprio texto está dizendo que pessoas foram antes dele e foram curados. Veja, uma análise tola demais quando alguém começa a falar um negócio que não entendeu o texto, não interpretou o texto. E aí a gente aprende coisas muitas vezes erradas. Então, esse homem cria nos milagres, porque os milagres realmente aconteciam. Veja, a Vulgata, a versão sírica etíope, a versão etíope do século II, descreve o mesmo milagre. E lá elas usam a expressão um anjo da parte de Deus ou um anjo de Deus. Não era folclore, não é a água era amarelada, era avermelhada, porque se cria que era curativa. Gente, águas curativas tem um monte de lugar do mundo que cura doenças de pele, mas por causa de sais minerais. Aqui está curando paralítico, está curando gente enferma de doenças incuráveis. Vão acordar para a vida, teólogos. Vão ler a Escritura com sabedoria para parar de falar asneira. Ler os outros mal intencionados e usar a fonte que interpreta. E muita gente boa cai nessa armadilha liberal. O texto é real e o texto está dizendo, de tempo em tempo, um anjo descia e movimentava as águas. Crer nisso é muito fácil. Há tantos outros fatos na Bíblia de aparecer anjo e de operação de milagre. E a gente, meu irmão, vamos acordar para a vida. A Escritura é cheia de milagres. Vamos pensar um pouquinho nisso. Então tá. Ele está lá há 38 anos. Ele não tem 38 anos. Ele está lá há 38 anos. A nossa própria lição diz que ele não está lá há 30, mas se você lê o texto com cuidado e no original, você vai entender que o texto 2, o versículo 6 e o versículo 5 estão entrelaçados. O versículo 5, havia um homem que há 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava nesse estado, havia muito tempo, ou seja, a leitura do português, como do original, fica mais claro ainda, mostra que que o João está mostrando que de um lado é 38 anos, e cá, dizendo que esse é muito tempo, ele estava ali há muito tempo, mostrando que ele estava ali desde quando ficou enfermo. E mais à frente, Jesus vai dizer que esse homem não nasceu assim. Alguma coisa aconteceu e ele ficou daquele jeito. Então, Jesus fala para ele assim, olha, vai, não peque mais, para que não te aconteça coisas piores. Então veja, a leitura precisa, irmão, ser inteligente, para a gente não dizer asneira, e o negócio ficar complicado, beleza? Então vamos lá. Agora vamos pensar um pouco no texto aqui. Eu vou olhar. O texto diz que nessa casa de misericórdia, perto da porta das ovelhas, onde Tertuliano disse que era lavado os animais de sacrifício, então era uma água vermelha do próprio sangue. Há um simbolismo maravilhoso,
porta das ovelhas. A palavra porta tem a ver com pregação. Paulo diz, e me foi aberta uma porta de pregação. Então, a porta das ovelhas fala da porta da pregação. Das ovelhas, né, fala do sacrifício de Jesus, né, ali. Ou seja, há todo um simbolismo daquela piscina da água purificando, lavando os animais, da Páscoa ou dos sacrifícios. Ou seja, Deus está operando em um ambiente de simbolismo, de fatos e símbolos que representam a obra purificadora e graciosa de Jesus Cristo. O nome é Casa de Misericórdia. Isso não está aqui à toa, está mostrando para a gente que as nossas feridas são curadas em Jesus. Aqui é Isaías 53, ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Veja aqui diz que havia uma grande multidão de pessoas enfermas, cegas, mancas, ressecadas, esperando o movimento da água. Veja que coisa linda. Não era águas com propriedades medicinais, pelo amor de Deus, irmãos. Vamos ler esse negócio, um monte de internet por aí dizendo, isso é mentira. Era o momento em que o anjo descia e a água era movimentada e aí as pessoas eram curadas, aquele que primeiro. É Deus mostrando a sua graça. Isso aconteceu, segundo Tertuliano, só no tempo em que Jesus esteve pregando, e após a sua ressurreição não se há mais registro de que essa água continuava curando as pessoas. Por quê? Porque ela representava a maravilhosa obra de Jesus. Vejam, nesse lugar a gente sofrendo de cegueira, mancos, ressecados. Esse texto, irmãos, agora olhando para uma aplicação mais prática, esse texto mostra para a gente que todos nós somos doentes em alguma área da vida. Ninguém vem de uma família perfeita, ninguém vem de uma... ninguém tem uma estrutura extraordinária que não precisa ser sarada em alguma área. Todos nós precisamos ser sarados em alguma área da nossa vida. Ninguém reúne numa igreja perfeita, todos nós temos feridas e nenhum de nós passa pela vida sem ficar marcado em alguma área da nossa vida. Todos nós estamos de alguma forma sentados debaixo das nossas varandas existenciais, aguardando alguma cura em alguma área da nossa vida. E aqui esse homem estava aguardando há muito tempo a solução da sua dor. E veja, o texto vai mostrar que Jesus é quem vai a este lugar. É Jesus que vê esse homem deitado, é Jesus que vê seu sofrimento, é Jesus que faz um diagnóstico que aquele homem estava ali, e Jesus conhecia, e Jesus corta a cidade toda, porque a festa acontece do outro lado, ele corta toda a cidade para poder curar esse homem que estava lá e que precisava da sua graça maravilhosa. Jesus conhece nossas dificuldades, Jesus conhece nossas debilidades. Jesus sabia que aquele leito prendia aquele homem há tanto tempo de sofrimento. Jesus chega para ele e faz uma pergunta se ele quer ser curado, mostrando a compaixão pelo aquele homem. Jesus olhou para aquele homem e viu que ele era uma causa perdida, que ele estava ali abandonado pela família, abandonado pelos amigos, excluído da sociedade. E as pessoas passavam por eles há 38 anos e via que ele não tinha jeito, e ele também não tinha como de um dia ser sarado. Ele foi deixado, abandonado ali naquele lugar, e ele era, a doença desse homem era uma causa perdida, não tem cura para a paralisia, a não ser que Jesus opere um milagre. Por isso Jesus foi ao encontro dele, ele toma a iniciativa, Jesus o aborda e Jesus abre para ele a porta da esperança. Jesus olha para ele, Jesus sente a sua dor, sente seu drama. E Jesus então vai se aproximar dele. Talvez você se sente só,
Você está no meio da multidão, como estava aquele homem, mas está só. A solidão moderna, ela é interessante. Ela é se sentir só no meio da multidão. Estar sozinho, estando acompanhado. Você já imaginou se a gente pudesse, por um raio-x, olhar as pessoas do jeito que elas são, não fisicamente, mas espiritualmente? Nós íamos ver pessoas mancas, paralíticas, ressecadas por dentro, destruídas emocionalmente, pelas marcas, pelos problemas, pelas decepções, pelos traumas, pelas carências, pelas misérias humanas que nós vivemos em virtude do pecado. Mas Jesus olha para aquele homem desamparado e se aproxima dele. Talvez você se sente manco, aleijado, deformado existencialmente, amassado pela vida, talvez pelas doenças físicas, morais, emocionais ou até mesmo espirituais. Talvez você se sente um derrotado, já tentou várias vezes e fracassou, mas hoje Jesus pode tirar você desse abismo e curar você como curou aquele homem. Veja o diagnóstico de Jesus. Primeiro, eu ouso afirmar que todos nós temos feridas em algum lugar da nossa alma. E isso a gente precisa aprender. Ninguém tem uma família perfeita. Ninguém tem um casamento perfeito. Ninguém reúne numa igreja perfeita. Ninguém teve pais perfeitos. Ninguém teve uma criação perfeita. Todos nós temos feridas que precisam ser curadas na área da família, relacionamentos, temperamentos, de caráter e na área das perdas mais significativas. E Jesus perguntou a esse homem: você quer ser curado? Você quer ser curado das deformidades na sua vida, do seu caráter, na sua personalidade, no seu corpo, na sua mente, nas suas emoções e na sua alma? Então Jesus mostra para aquele homem, porque a gente podia perguntar assim: o cara está doente, está há 38 anos, o cara não consegue ir para a água e ele nunca vai ser curado. Por que Jesus pergunta para uma pessoa que quer ser curado, se ele quer ser curado? Tudo que esse homem passou a vida inteira foi desejando a cura, e agora Jesus pergunta se ele quer ser curado. Por que você perguntaria a uma pessoa que está morrendo de sede se ela quer água? Por que você ofereceria comida a quem está com fome? Veja que a pergunta de Jesus era para levar aquele homem a ver os pus que havia na sua alma. Jesus estava mexendo na infecção da sua alma. Jesus mostrou para ele que ele precisava tratar aquelas feridas, que ele precisa encarar ele mesmo, que ele precisava lidar com a sua própria consciência, porque aquela doença só era a manifestação física daquilo que ele era por dentro. As emoções dele se tornou paralíticas antes do corpo se tornar paralítico. A consciência dele se tornou deformada antes do corpo ser deformado. A insuficiência de movimentar dele veio depois que ele foi paralisado espiritualmente. Porque a culpa e os dramas da sua consciência destruiu esse homem. Esse homem estava ali em virtude de consequência de pecados. Então veja, a sua... E além de lidar com isso, ele tinha que lidar com o abandono da família, a solidão, a amargura, a rejeição. E Jesus faz a pergunta para ele assim: você quer ser curado? Ele diz assim: eu não tenho ninguém. Jesus não perguntou se ele tinha alguém, perguntou se quer. E quando Jesus pergunta, o coração revela, a boca revela o que o coração está cheio. Eu não tenho ninguém. Ele solta as farpas do seu coração. Agora Jesus está confrontando ele para que ele abra o coração para ser sarado. Veja, Jesus estava confrontando seu medo. Aquele homem usou o tanque como uma rota de fuga.
Então ele responde com uma desculpa: eu não tenho ninguém. Ele poderia simplesmente dizer: lógico, Senhor, eu quero ser curado. Mas a sua resposta revela as feridas abertas do seu coração. Se a cura traz tantos benefícios, por que as pessoas apresentam tantas desculpas e justificativas para não serem curadas? Primeiro, eu acredito que seja o medo da solidão. Porque o problema da minha doença são os outros. O problema da minha doença é porque eu não tenho ninguém que me ame o suficiente para investir na minha vida. Aquele homem de Betesda despeja a sua mágoa diante de Jesus. Além de doente no corpo, ele estava também com a alma pior do que o corpo. Ele atribuía a sua falta de cura aos outros. Os outros eram responsáveis. Ele dizia: eu não fui curado porque eu não tenho ninguém que se importe comigo. Talvez você diga assim: eu estou doente por causa do meu pai, do meu marido, por causa da minha esposa, por causa do meu tio. Eu estou doente porque eu fui estuprada, eu fui estuprado, eu fui violentado, eu fui abandonado, eu fui jogado, eu fui vendido, eu fui comprado. Ou seja, nós estamos constantemente jogando as nossas farpas e culpando os outros com medo de encarar nossa própria realidade. Segundo, medo de encarar o passado. Porque, irmão, sempre será doloroso mexer no passado. O processo de cura dói. E, às vezes, olhar para trás implica reparar danos, reviver experiências dolorosas, um abuso, uma traição, a falta de amor de pai e mãe, cenas de violência e abandono. Cada pessoa tem farpas que causam dor. E, para sarar, é preciso abrir a ferida e colocar o pus para fora. Nós não podemos tampar essa ferida, nós temos que limpá-la. E ele, então, dá as desculpas para esconder suas feridas. Depois, é o medo de ser magoado. Você pode, aí as pessoas podem dizer assim, você precisa perdoar, mas as pessoas dizem: mas eu fui ofendido, eu já perdoei várias vezes. E se eu for magoado outra vez? Ou seja, a pessoa está presa a uma mágoa que a torna paralítica, que a torna ressecada, que a torna cega emocionalmente, que a torna insuficiente, amassada emocionalmente. E ela adoece, porque a mágoa adoece. E quem não perdoa, né, fica preso a verdugo de sofrimento da culpa, não pode orar, não pode adorar, não pode ser perdoado. Quem perdoa adoece emocionalmente, física e espiritualmente. Quem não perdoa entrega aos verdugos. Ou seja, não espere, você precisa tomar. Jesus estava fazendo aquele homem a reagir para que pudesse ser curado. Depois o medo de ser vítima, do ser vítima, né? Aquele homem: eu sou vítima do esquecimento, do abandono, da ingratidão da família, dos amigos. E ele passou a responsabilizar as pessoas ao seu redor: eu não tenho ninguém. Às vezes, nós nos colocamos na posição de vítimas indefesas dos homens e das circunstâncias. E o mais triste é que a gente passa a crer nisso. Isso nos poupa de lutar conosco mesmo e com o nosso passado. Mas isso também nos priva de qualquer possibilidade de cura ou de vitória. Então, não adianta culpar os outros, de achar que você é vítima. Você precisa entender: eu preciso de cura, e procurar cura em quem pode sanar você, que é Jesus Cristo. E talvez o medo da mudança. Ele estava acostumado com a dor. Há muito tempo ele estava assim, e nós temos uma capacidade de se adaptar às consequências ruins dos nossos pecados, se adaptar às maldições dos nossos pecados, se adaptar à culpa. As pessoas vivem
depressivas e doentes porque elas não querem tomar uma atitude de ser diferente, elas não querem fazer diferente, elas continuam fazendo as mesmas coisas e querem resultados diferentes, porque elas não querem ser curadas, porque a doença é cômoda para elas são vistas como alguém, né, carente, e isso acaba dando ela um certo conforto emocional e isso traz um falso alívio para a sua cura, para o seu sofrimento. Veja, talvez a gente tenha medo de ir além da circunstância. Aquele homem só via o tanque como uma saída para a sua vida. O tanque era a sua solução. Estar ali era um trabalho, era um objetivo. Agora ele estava lá há 38 anos e enquanto estava ali, ele admitia a falsa e nutria a falsa esperança de que um dia poderia ser curado. E ele não tinha ninguém, ele sabia que jamais iria, mas aquilo se tornou uma profissão para ele. Porque o medo de ir além, de tomar uma decisão, de mudar, isso prova, irmãos, que às vezes nós estamos mais dispostos a fazer qualquer coisa, menos a fazer o que é certo. Hoje as pessoas estão dispostas a matar, a destruir a si mesma, a revidar, a odiar, mas não estão dispostas a fazer o que deveria ser feito, que custa muito menos. Amar custa menos do que odiar. Mudar a vida custa menos do que continuar do mesmo jeito. O problema é o medo que faz a gente achar que nós não podemos. Parece que a gente vive um tipo de doença lunática, coletiva. Nós nos tornamos lunáticos idealistas. As pessoas vivem no mundo da lua, na ficção mental. Elas têm uma ideia de um mundo perfeito, de um casamento perfeito, de um cônjuge perfeito, de uma igreja perfeita, e que não existe e nunca existirá. Isso é uma fuga da realidade. E isso evita o fato dela cuidar de si mesma, de tratar a si mesma, de ela ser sarada e se expor para ser curada. E talvez, em último lugar, o medo de tentar outra vez. Eu não posso, eu não sou suficiente, forte para entrar no tanque. Eu já tentei, eu já fracassei todas as vezes que eu tentei. E quando eu tentei, alguém chega na minha frente. Sempre tem alguém mais capacitado, mais estudado, mais bonito, melhor do que eu, que me supera. Então ele desistiu de tentar. Por isso tem gente que sabe que precisa ser curada, mas não quer. O curioso a nosso respeito é que muitas das vezes os padrões de comportamento que mais tendem a destruir a nossa vida são aqueles que nós mais relutamos em abandonar. Então, nós precisamos. E Jesus pergunta, você quer ser curado? Olha o versículo 6. Você quer ficar são? No 7 ele dá uma desculpa. E no 8 Jesus dá uma ordem. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus dá a ele uma obra maravilhosa, uma ordem maravilhosa para que ele seja completamente curado. Para que ele seja completamente restaurado pela graça de Deus. Jesus o alcançou e ele tem o poder de restaurar, de curar-nos, de nos tornar completamente são, física, emocionalmente e espiritualmente. Vejam, depois a revista trata do quadro judaico, né, no ponto 3, mostrando que Israel se tornou uma geração iníqua. Jesus é a revelação do Verbo de Deus, ele se manifesta para salvar os judeus e os judeus não são alcançados por ele. Ele era judeu, ele veio para o seu povo e o seu povo o rejeita por causa do ódio, por causa da inveja. Aquele paralítico representa a natureza paralítica, defeituosa, cega dos judeus em rejeitar Jesus. Veja, Jesus pergunta para o paralítico, você quer ser curado? Ele está há 38 anos naquela condição. Jesus veio para Israel. Israel está esperando Jesus
o Messias desde o início da sua fundação. Veja, a esperança messiânica era a pregação de todos os sábados, de que o Messias estava vindo. E agora o Messias veio e tudo o que eles precisavam era do Messias. Mas eles estavam agora se fiando na religiosidade. Por quê? Por causa das suas farpas também. Por causa seus pecados. Então o ódio, a inveja de Jesus fez com que, ao invés de aceitasse o Messias, eles rejeitassem o Messias. Ao invés de glorificar a Deus pelos sinais que o Messias estava fazendo, eles estão agora perseguindo para matar Jesus. Aqueles que estão lutando para obedecer os mandamentos mais tolos, porque vai encontrar o paralítico andando e vai questionar, mas você no dia de sábado está carregando uma cama? Ao invés de se alegrar, não, ele foi curado. Estão preocupados com um mandamento que eles inventaram, que eles criaram. Por quê? Porque eles estão presos a uma ortodoxia morta, a conceitos, a uma religiosidade intelectual estéril, que produziu no coração deles incredulidade. Eles estavam preocupados com detalhes da lei que eles inventaram, humana, deram um cara de divindade naquela lei, mas não era a lei de Deus, era a lei que eles inventaram. E por causa dessa visão estéril, dessa religiosidade deles vazia, fez com que eles quebrasse a própria lei de Deus que diz não matarás. E ele estava odiando Jesus e queria matá-lo. E queria matá-lo pelos motivos reais pelos quais ele se manifestou. Ele era o verbo divino. Eles queriam matá-lo porque ele quebrava o sábado e porque ele se fazia o Filho de Deus. Vejam, o entendimento da lei que eles tinham era extremamente equivocado. Primeiro, é que valorizavam o sábado acima do próprio sentimento autêntico, piedoso, de amar as pessoas, de vê-las serem curadas e glorificar a Deus porque as suas obras estão acontecendo. Depois, eles estavam querendo matar e destruir Jesus, porque Jesus era o Messias que ele esperava. Tudo que eles queriam, Jesus era. Mas o ódio, a inveja, a doença emocional, né, as paralisias espirituais, tornou os judeus incrédulos. E aí, por exemplo, valorizava as tradições como o sábado. Veja, quantas igrejas hoje estão se prendendo a rituais? Umas começam a festejar as festas judaicas e celebrando como se celebrava no Antigo Testamento. Nós não temos mais que celebrar essas festas. Nós celebramos a Páscoa, mas celebramos ela na maneira como os cristãos a celebram, que é a ressurreição de Jesus Cristo. Não mais a Páscoa comendo carne de cordeiro e comendo ervas amargas, isso, né? E como que aquela festa no estilo judaico. Quantas igrejas estão se judaizando, né? Usando aqueles negócios na cabeça, o kippah, me parece, usando expressões, né? Chamando Jesus Hamashia, Messiá, né? Isso, ao invés de usar as expressões bíblicas que nós usamos, né? O nome Jesus é o nome grego que os apóstolos usaram para Jesus, que o grego usa, que o latim é Jesus, no português Jesus também. Veja, a ideia do fonema, né? Latim é R, né? Em português fica Jesus. A ideia de usar isso com relação a Jesus
com o nome e deixar de usar isso para poder usar a língua hebraica é de uma desconexão, mas veja, a necessidade das pessoas de viver um cristianismo de ritualismo, de conceitos, né, extremamente legalistas, façam que as pessoas passem a advogar doutrinas que não são bíblicas. Outros começam a guardar o sábado. O sábado foi abolido, né, no Novo Testamento como um dever moral de guardar o sábado, embora nós observamos o domingo como uma forma de culto e de adoração por ser o dia da ressurreição de Jesus Cristo. Mas Paulo diz que ninguém vos julga, em Gálatas 2:6, que ninguém vos julga pelo comer, pelo beber, por festas ou por causa dos sábados. Então, a igreja gentílica não mais guardou isso, porque o sábado é um sinal entre Deus e Israel. E aí as pessoas começam a ritualizar isso e torna isso uma visão religiosa, e as pessoas acabam cegas e não vendo as verdades do Evangelho. Outra coisa que eles questionam aqui é o fato de Jesus se fazer igual a Deus, né? Atanásio defendendo Jesus, a divindade de Jesus, contra Ário no concílio de Nicéias. Ário dizia que Jesus foi criado e Atanásio, né, mostrando que Jesus é incriado e que ele é da mesma substância do Pai. A expressão grega homousios, né, é de que ele é da mesma substância, né? Cremos na Trindade em triunidade, sem confundir as pessoas e sem separar as substâncias. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos possuem a substância divina. E são três pessoas diferentes, né? O Pai não é o Filho não é o Pai, o Espírito Santo não é o Pai e não é o Filho. Por quê? Porque são três pessoas que vivem uma unidade composta. E os três são, né? Ou é o único Deus vivo e verdadeiro. Então veja, eles estavam se opondo a Jesus e o que eles precisavam era disso, da cura, né, da salvação, da restauração completa por meio do Messias, assim como aquele paralítico, quando Jesus pergunta para ele se ele queria ser curado, ele começa a dar um monte de desculpas. Glória a Deus que Jesus curou aquele paralítico, como também salvou alguns judeus, mas muitos dos judeus rejeitaram a Jesus Cristo e não foram abençoados por meio da sua graça e nem foram salvos em seus pecados. Glória a Deus por causa da porta das ovelhas. Glória a Deus pela casa da misericórdia. Perto da porta das ovelhas, que é Jesus, existe a casa de misericórdia, o local onde Jesus pode curar as nossas feridas, onde Ele pode desamassar a nossa alma, onde Ele pode sarar os nossos traumas, onde Ele pode tirar as nossas debilidades espirituais, emocionais e até mesmo físicas. Creia em Deus. Creia em Deus. Abre mão da religião do tanque. Abra mão da religião dos anjos e creia na verdadeira piedade em Jesus Cristo. Jesus conhece você, Ele vê você, Ele sabe de suas necessidades. Naquele tanque, como diz Tertuliano, aonde o sangue dos animais que estavam sendo sacrificados eram lavados para poder ser colocados sobre o altar, aquele sangue foi derramado na cruz do Calvário e esse sangue tem o poder de curar você. Glória a Deus pela sua misericórdia e pela sua graça. Na sua misericórdia, Deus não nos deu o castigo que nós merecíamos. Na sua graça, Deus nos deu o que não merecíamos. Deus nos deu o perdão dos seus pecados. Deus nos deu a sua graça maravilhosa. Bendito seja Deus por meio de Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus abençoe você. Vamos agora contribuir com nossas ofertas, com os nossos dízimos. Prospere, seja ofertante, seja devotos em seus dízimos e votos.
Deus possa te abençoar graciosamente. Seja um jovem bíblico, criativo, ame as escrituras, compartilhe esse vídeo, coloca aí as perguntas que eu te respondo no chat aí ou no grupo de vocês, façam perguntas, eu auxilio vocês naquilo que não consegui entrar aqui para intensificar mais. Deus abençoe vocês, juventude, amo vocês. Fiquem na paz. Vamos orar. Senhor, opere as tuas obras maravilhosas, venha sobre nós nesta manhã, te louvamos no nome de Jesus. Amém. Fica na paz. Até a noite, galera.